escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, tudo bem? Mais um domingo da nossa escola dominical. Hoje nós vamos tratar sobre a lição de número 4, que o tema é plano de resgate. E eu tenho certeza que todos já conhecem essa história e vão poder relembrar no dia de hoje, tá bom? Antes da gente ler a história na Bíblia, nós vamos fazer uma oração. Então feche os olhos, cruze os dedos e vamos falar com Deus. Pai, obrigado por mais esse dia, obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um aqui, Deus, que o Senhor possa estar nos abençoando, nos mostrando os teus caminhos e a tua vontade, Pai. Precisamos de ti dia a dia, Deus. Fala aos nossos corações, Pai, e que tudo que tem no nosso coração possa ser transformado, Deus. Te agradecemos porque um dia o Senhor mandou o seu Filho, Deus, para nos salvar, Deus, de todo o mal. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, nesta unidade aí, nessa lição 4, né, o plano de resgate, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 26. Então, abram a Bíblia em Mateus 26. Vamos ler juntos, né? E aí a gente vai relembrar juntos essa história, certo? Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus, à traição, e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter como certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Então, assim, Jesus estava nos últimos dias, ele sabia que ele estava, tudo estava sendo preparado para que ele fosse preso. Jesus sabia de todas as coisas, né? E Judas, por detrás aí, né, com um plano de ajudar a prender Jesus, né? E aí também aparece a moça aqui, né, que derramou, né, o perfume, né, sobre Jesus, né, ungiu Jesus com esse perfume. E os discípulos ficaram indignados, como pode? E Jesus explicando que já estava na sua hora, né, que era melhor fazer isso enquanto ele estivesse ali, né, na terra.
tá? Então, olha todos esses fatos e todos os planos, né? E tudo que foi se encaixando até que chegasse, né, a morte de Jesus. Continuando no versículo 20. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que dentre vós um me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então, Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Então, estava lá Jesus, né, naquela cena clássica que a gente conhece, né, da ceia ali, e eles estavam juntos, né, comendo e bebendo, né, e ali Jesus falou que um dos discípulos, né, o trairia, né. Os discípulos ficaram assustados porque eram amigos de Jesus, né. Imagine como Jesus estava nesse momento, né, sabendo que um dos seus amigos, né, daquelas pessoas que andavam com ele, né, dia a dia, iria o trair. Então imagina, quando algum amigo nosso faz algo de ruim para nós, né, nos trai, conta algo nosso para outra pessoa que não precisaria ter contado, né? Como que a gente fica? Imagine Jesus também sendo traído aí por um dos seus amigos. Tudo bem? Versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei isto, tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então aqui, né, acontecendo a ceia, né, que nós relembramos essa ceia todo domingo, todo primeiro domingo do mês, né, onde nós ali, as pessoas que convivem na igreja, né, que são membros da igreja, participam da ceia do Senhor, né, comendo o pão e tomando o suco de uva, que é o vinho, né, representando o vinho. Então, lembrando desse momento de partilha, desse momento de estar junto, né, uns com os outros. Então Jesus lhes disse, versículo 31, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que seja-me necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então eles estavam lá conversando e Jesus já sabia de todos os fatos que aconteceriam, né? E ele disse que não seria só um, né, que tropeçaria, outros amigos dele também tropeçariam aí, infelizmente, né? Versículo 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Por que ele começou a entristecer-se e angustiar-se? Porque estava chegando a hora dele ser levado preso, onde ele seria maltratado, né? E morreria, né? Da pior forma, né? Morte na cruz.
Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Ele pedia para os amigos dele, os discípulos: ore por mim, porque eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou sofrendo tentações. Imagine Jesus lá, quase para ser levado para ser preso, né? Orando, as tentações que vinham, os pensamentos que vinham na cabeça de Jesus para que ele desistisse, falando que não era para ele fazer aquilo, que ele estava errado. Imagine todos os pensamentos que Jesus teve, porque Jesus era homem como nós. Ele sofria as mesmas coisas que nós, né? Então, as coisas da mente, né? Como nós temos os nossos pensamentos, Jesus também passava por isso. Então, imagine a angústia de Jesus nesse momento, né? E ele pediu para os amigos dele darem suporte para ele, orarem por ele, tá? Aí, adiantando-se um pouco, versículo 39, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. Então, Deus, se não tem outra maneira de acontecer, estou aqui, pronto, para fazer a tua vontade, né? Foi isso que Jesus falou. E voltando, achou-os outra vez dormindo. Então, toda vez que Jesus voltava para ver seus amigos, onde ele pedia: ajude, me dê suporte em oração, Jesus voltava e eles estavam dormindo, né? Eles caíam no sono, eles não conseguiam vigiar com Jesus. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhes disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se, eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Então, um dos discípulos que estavam ali com Jesus, né, um dos amigos de Jesus estava ali, né, na raiva, pegou a sua espada e cortou a orelha de um das pessoas ali que estavam prendendo Jesus, né? E Jesus ficou muito bravo com ele, falou: não, você não pode usar do mal, né? Se estão me fazendo mal, você não pode usar o mal também como eles, né? Você não pode se igualar a eles, né? Então, no versículo 53, acaso pensas que não posso rogar a meu pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos, né? Não é porque... não adianta, entendeu? Era o plano que Jesus tinha que passar, né? Todo esse plano, Deus permitiu todo esse plano para quê? Para que Jesus fosse preso, morto na cruz, para que salvasse a gente dos nossos pecados, né? Como, pois, se cumpririam as escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Então eu tenho poder suficiente para pedir ajuda, né? Mas eu não quero, porque o plano de Deus é esse. Faça a tua vontade na minha vida. Foi isso que ele disse nos versículos atrás. Naquele momento, versículo 55, disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote. E, tendo entrado, assentou-se entre
os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram duas afirmando: Este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Então as pessoas estavam condenando Jesus de algo que ele não tinha feito e pedindo para que ele fugisse, e Jesus, porém, guardou silêncio, versículo 63. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o dissestes. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles. É réu de morte. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e os outros os esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Então, começaram a zombar de Jesus, cuspir nele, bater nele, rir dele, né? Tirar sarro da cara dele. Ora, estava Pedro sentado fora no pátio e, aproximando-se uma criada, lhe disse: Também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço este homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Então aqui mostra, né, o plano de Deus se cumprindo. Tudo que Jesus falava estava acontecendo, né? E Pedro lembrou da conversa que Jesus tinha falado e ele chorou, porque ele se arrependeu, né? Ele percebeu o mal que ele tinha feito de ter negado a Jesus, né? E continuando aí no capítulo 27, né? Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então, aí conta, né? Então, o que aconteceu com Judas, né? Vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, aos anciãos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é problema seu, né? Isso é contigo. Então, Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: Não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Então, diferente de Pedro, né, que chorou e se arrependeu, né, de ter traído Jesus, Judas já não se arrependeu. Ele ficou com remorso, mas não se arrependeu. Versículo 11 do capítulo 27. Jesus estava em pé ante o governador. Olha só o plano se cumprindo aí. E este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Jesus simplesmente estava aceitando a vontade de Deus, os planos, tudo que precisava acontecer, né? Ali que Deus tinha planejado para salvar a nossa vida. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Jesus não respondia. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador.
Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Então, Pilatos sabia que Jesus era inocente. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe. Olha só o que a mulher mandou dizer para Pilatos: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Então a esposa de Pilatos sonhou a noite toda, né? E pediu para que Pilatos não se envolvesse, porque ela já tinha entendido que ali, aquela pessoa que estava ali, Jesus Cristo, era uma pessoa inocente, ele era uma pessoa diferente, ele com certeza era tudo aquilo que diziam dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus, né? Então de novo perguntou-lhe o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo. Então foi uma forma de mostrar ali, ó, vou lavar as minhas mãos porque eu sou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. Então, ele fez essa questão de lavar as mãos, né, para tirar todo o peso de culpa sobre eles. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue, sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. E aí a gente já sabe o que vai acontecer, né? Jesus é entregue aos soldados. Os soldados o maltratam, o batem, fazem coroas de espinho, o pregam, né, Jesus na cruz, né, com grandes pregos, né, nos braços e nos pés. E aí Jesus ali, na pior morte que existia na época, né, porque a morte de cruz era só para aqueles que eram ladrões, né, eram pessoas muito más. E Jesus ali, quando estava sendo crucificado, junto com outras duas pessoas más, né? Uma que se arrependeu ali, né? Da morte ali, né? Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o outro ladrão, não se arrepende. E Jesus sofre ali na cruz todas as nossas dores, né? Ele era uma pessoa pura, ele era uma pessoa que não tinha pecado, que não tinha maldade, né? E ali o seu sangue estava sendo derramado para que nós, hoje, depois de todo esse tempo, né, tivéssemos a oportunidade, né, de viver uma vida com Jesus, de ter os pecados lavados por Jesus, né? Então, todo esse plano de Deus era preciso que acontecesse para que hoje a gente pudesse se sentisse livre, liberto, né? E vocês podem se perguntar: nossa, mas por que Jesus precisou passar por todo esse sofrimento, né? Ser traído pelos amigos, ser açoitado, ouvir coisas ruins, ser maltratado, ser pregado numa cruz, seu sangue ser derramado, agonizar ali na cruz, né? A sua morte, ele agonizava, né? Imagine seus braços presos e seus pés presos e seu sangue sendo derramado. E só que Deus fez todo esse plano para que a gente fosse salvo e liberto. Então, o que a gente precisa levar da nossa lição de hoje? De que Deus fez os planos perfeitos, da maneira que fez, Jesus se colocou ali
para cumprir esses planos, né? E diante disso tudo, o amor de Deus por nós. É isso que a gente tem que levar da lição de hoje. O amor de Deus por nós. Porque nós mesmo, sem merecer nada, sem nenhum micróbiozinho a gente merecia de Deus. Mas Deus fez todo esse plano. Jesus passou por tudo isso para que nós, né, fôssemos libertos e fôssemos lavados pelo sangue dele. E nos deu a oportunidade, né, de vivermos uma vida eterna, né? A gente nunca vai passar pela morte. Não a morte, essa morte que a gente conhece né, do nosso corpo, né? Mas a morte espiritual. Nós não vamos ter isso, nós vamos ter a vida eterna. E esse é o maior presente de Deus para nós. E nós precisamos agradecer por todo esse plano de Deus, né? Agradecer porque Jesus estava ali, né? Para poder viver tudo isso, para que hoje nós tivéssemos essa vida eterna. Leve isso para o coração de vocês essa semana. Agradeça cada segundo da vida de vocês, né? Se vocês estão aí bem, com saúde, com uma família, com estudos e principalmente libertos, né? Porque tem Jesus no coração. Agradeçam, só agradeçam, tá bom? Façam esse exercício essa semana de só agradecer tudo que Deus fez por vocês, tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se quiserem ler, aí reler, né? É legal. É uma história que vocês vão ouvir muitas e muitas vezes e é importante que vocês conheçam essa história para que vocês possam contar os planos de Deus para as outras pessoas, para que outras pessoas também consigam enxergar a grandiosidade, o amor de Deus por cada um, para que elas também sejam libertas, como nós, tá bom? Um grande beijo para vocês, uma boa semana e até semana que vem. Tchau! Eu vou, e se eu sofrer participar da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo.